Que eu faço se aparecer uma entrevista pra mim aqui no Reino Unido? Fala galera, Diego aqui mais uma vez, Praia para Inglês Ver. Hoje a gente vai falar um pouco de como a gente se prepara para fazer uma entrevista. Tem um monte de dica aí, um monte de site para vocês olharem. Inclusive, eu vou tratar um pouco de custo de vida, entre outras coisas nesse vídeo. Então fica aí que vocês provavelmente vão gostar bastante. Bom, o primeiro ponto que eu queria abordar é a questão de como funciona a busca de emprego aqui. Em vez de ser como no Brasil, onde uma empresa posta as vagas num site específico, como vagas.com, aqui as empresas buscam terceirizar esse serviço, né? Elas buscam agências de recrutamento, passam as vagas para essa agência, ou para mais de uma, geralmente, e as agências é que vão procurar os candidatos. Então, geralmente isso assim funciona. Então, sempre que você estiver procurando uma vaga, geralmente você vai primeiro fazer uma entrevista com o recrutador, que vai ver o que você está procurando, qual é o seu perfil, quanto tempo de experiência você tem, no que é a sua experiência, para aí sim filtrar dentro das vagas que essa agência tem, aquelas que encaixam no que você está procurando. Beleza? Geralmente assim funciona. Uma outra questão que geralmente aparece é que você vê empregos permanentes e empregos temporários. Que diferença é essa? Né? Geralmente, os trabalhos temporários são os que eles chamam de contract. Geralmente dura 1, 2, 3 ou 6 meses. Então você entra na empresa para fazer um projeto específico, não tem direito a férias, não tem direito a nada desse tipo. Por outro lado, você recebe bem mais do que alguém que é permanente. Já o permanente é o que a gente está mais acostumado no CLT da vida, onde você tem direito a PLR, férias, você tem dias que você está doente, você tem um determinado número de dias que você pode faltar, etc. Por outro lado, você recebe menos, né? Você recebe um salário normal, digamos assim. Bom, agora eu vou ali no computador mostrar alguns sites, algumas dicas extras para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Caso você queira ter contato com alguma agência de recrutamento, o que eu geralmente faço é procurar uma ferramenta de busca e digitar alguma coisa desse tipo, a sua área de trabalho, no meu caso Data Science, procurar por agências de recrutamento no país que você quiser, no meu caso aqui o Reino Unido. Você vai ter uma lista de empresas, que são bastante famosas por aqui, pelo Reino Unido. E o que eu recomendo é, você pode entrar no site e se inscrever no site, mas o que eu recomendo mesmo é você procurar elas no LinkedIn. Porque o que eu vejo é que os recrutadores que trabalham nessas empresas postam bastante coisa no LinkedIn. Sempre que um recrutador da empresa começa a postar vaga que te interessa, você vai ver em primeira mão. Sobre trabalhar temporariamente ou permanentemente, eu recomendo ter alguns sites na internet. Esse aqui traz um artigo bastante legal sobre o dilema de um e outro. Para quem só pode conseguir o visto de trabalho, aí não tem muita opção. Você vai ter que trabalhar permanentemente mesmo. Não tem opção de contrato. Por que isso? Porque para pegar o visto de trabalho, a empresa precisa pagar o seu visto. Então, ela não pagaria para alguém que vai ser temporário, né? Ela só se interessa permanentemente. E acho que isso é lei também. O Reino Unido só permite que você pague o visto se o contrato for permanente. Primeira coisa importante para você fazer quando você recebe um convite para uma entrevista é definir o horário em que ela vai acontecer. Pode parecer bastante simples isso, né? Prefiro meio-dia ou coisa do tipo. Mas você tem que ter em mente que o horário que se passar vai ter que funcionar também para o entrevistador. Né? Caso você esteja no Brasil e o entrevistador aqui no Reino Unido, por exemplo, você precisa ter noção de que horas vai ser aqui no Reino Unido, porque geralmente é esse horário que eles definem, horário para o recrutador. Aí, o que acontece? Às vezes você veio aqui de férias para o Reino Unido, para a França, para a Alemanha, o que quer que seja, e descobriu que a diferença é de 3 horas para o Brasil, por exemplo. E aí você fica com isso em mente
e quando surge a entrevista você faz as contas em cima de 3 horas e acabou. O problema é que às vezes você não lembra que, além do Brasil ter horário de verão, alguns países aqui também tem, que é o caso do Reino Unido, inclusive. Então pode ser que o horário tenha mudado, a diferença de horas, né? Então eu recomendo você entrar num site como esse aqui. Eu vou colocar todos os sites aí na descrição. Ele vai te falar a hora atual do Reino Unido, vai te falar, mais importante que isso, quando ela acaba. Porque pode ser que você esteja numa sexta-feira e a diferença de horas é de 4 horas e a entrevista vai ser terça-feira, só que domingo vai acabar a hora de verão aqui ou aí. Então é importante ver também quando acaba para ter noção da diferença de horas, né? Pra você não ter surpresa, você não marcar 10 horas da manhã, horário daqui, e descobrir que em vez de ser 6 da manhã no Brasil, vai ser 7 ou o contrário, esse tipo de coisa. Sobre o tipo de entrevistas. Então, como eu falei, geralmente a primeira entrevista vai ser com a agência recrutadora. Depois, obviamente, depende da empresa. Na minha experiência, geralmente você vai ter 3 entrevistas. Uma com o seu possível chefe direto. Segunda entrevista com alguém que vai trabalhar juntamente com você. Então, essa ordem pode mudar, obviamente. Alguém que vai trabalhar junto com você, alguém no mesmo nível, provavelmente. E a última entrevista vai ser geralmente com o diretor da sua área. As entrevistas também mudam de aspecto, de objetivo. Geralmente a entrevista com o seu chefe direto vai ser uma entrevista que vai tentar mostrar a parte técnica puxada, mas também a parte interpessoal, como é que você ia se relacionar com seus colegas de trabalho, com o seu chefe e tudo mais. A entrevista com alguém do mesmo nível que você vai ser puramente técnica, mostrando que tipo de problema eles têm no dia a dia. Então já, inclusive, mostra pra você se você realmente está disposto a enfrentar os tipos de problemas que eles enfrentam, se você realmente tem experiência naquilo, se vai ser uma coisa que você tem interesse mesmo ou não. E por fim, a da diretoria é para mostrar mais ou menos como é a empresa e para perceber se você tem o perfil da empresa. Então essas são as 3 coisas. Uma das dicas que eu dou então é, para cada uma dessas entrevistas, você preparar perguntas para fazer no final correspondente a essas coisas. Então, na entrevista da diretoria, provavelmente eu perguntaria que tipo de desafio a empresa está vendo para o futuro, se a empresa está crescendo ou não, caso você não tenha conseguido encontrar esse tipo de informação, como a empresa vê o setor que você vai trabalhar, se é um setor promissor, se é um setor já consolidado, se é um departamento que está crescendo muito, se é bastante importante porque reduz custo da empresa ou minimiza risco, tudo mais. Seria nessa linha, pelo menos, né? Para o chefe, geralmente eu pergunto que tipo de projetos ele tem, como o time é dividido, quantas pessoas tem por time, se os analistas sêniores comandam projetos separados, se os projetos têm geralmente 2 ou 3 analistas, como é a relação dos times que ele coordena com os clientes dentro da mesma empresa ou clientes fora da empresa, como ele comanda essa relação, como acontece a avaliação dos analistas que trabalham com ele, como é feita a questão da distribuição do PLR e tudo mais. É aqui que eu trataria esse tipo de coisa. E já na entrevista com alguém no mesmo nível que eu, provavelmente eu perguntaria que tipo de metodologia eles trabalham para resolver os problemas, como é a divisão dos projetos em termos de fase, qual é o fluxo normal de um projeto, quanto tempo geralmente leva, que tipo de projeto eles têm, qual seria provavelmente o meu primeiro projeto, caso eu entrasse lá, esse tipo de coisa. Como as entrevistas acontecem.
70%, ou talvez até mais, das entrevistas que eu fiz foram por telefone. Só 20% então seria por Skype. Como então se preparar para as entrevistas? A primeira dica seria procurar a empresa, procurar o site da empresa, ler tudo que você puder, ler como a empresa está indo, os números, se ela está crescendo ou não, como é o mercado que ela atua, se é um mercado muito competitivo ou não, quais são os principais players, né? Quais são as empresas maiores nesse mercado, aonde ela estaria no ranking de maiores empresas, para você ter noção já dos desafios que a empresa passa e tudo mais. Uma outra dica seria entrevistar o entrevistador. Sabendo o nome do entrevistador, provavelmente ele tem uma conta no LinkedIn com todo o histórico dele, por onde ele passou, o que ele fazia, de onde ele veio e tudo mais. Por que isso ajuda? Quando você vai ser entrevistado por ele, se é um cara que tem um doutorado, por exemplo, na área que você vai atuar, provavelmente, se ele não for o seu chefe direto, provavelmente ele vai perguntar bastante coisa técnica. E aí, se ele tem muita experiência em um ponto específico ali, provavelmente é onde ele perguntaria mais, né? Onde ele se sentiria, inclusive, mais confortável em entrevistar alguém. Uma outra dica seria procurar as perguntas mais comuns para sua área. Então eu vou mostrar aqui, no meu caso, né, para minha área, não dá para procurar um site para cada uma das áreas. Nem sei se tem um site que tem as perguntas mais frequentes para todas as áreas que existem, mas você procura no Google, você vai achar. Então eu vou mostrar como exemplo aqui na minha área. Então você tem esse site que é voltado para minha área, e aqui tem as 21 perguntas que um candidato precisaria saber, né? Tem diversas perguntas aqui, é interessante algumas. Muitas delas eu nunca vi em uma entrevista, algumas delas é importante mesmo saber. E mesmo que seja difícil encontrar esse tipo de pergunta nas entrevistas, é muito interessante tentar responder elas, porque aí você começa a trabalhar, inclusive, as suas respostas para as outras perguntas. Tem esse outro site aqui, também com perguntas, vou deixar os dois na descrição. Diversas perguntas, como essa aqui, como você compara diversas ferramentas que a gente usa no dia a dia. Mesmo que você tenha muita experiência com SAS e R, às vezes você nunca parou para pensar nisso. Como é que você realmente compara todos esses pontos? Então, mesmo que ninguém te pergunte isso na entrevista, só por ter treinado esse tipo de coisa, você pode dizer: eu gosto de usar R por causa dessas vantagens, eu uso o SAS quando eu me deparo com isso porque o SAS é melhor, ou o SAS é pior do que o R nisso e nisso. Então, mesmo que ele não seja perguntado, quando você começa a colocar na entrevista vários detalhes mais aprofundados para embasar suas respostas, você mostra confiança e domínio no assunto, né? Então eu recomendo bastante ir uma a uma essas perguntas para responder. Bom, além dessas perguntas técnicas, eles vão te fazer provavelmente algumas das perguntas mais genéricas, digamos assim, ou pessoais. Então eu vou ler algumas das perguntas que já me fizeram, e aí seria interessante você pausar e pensar na resposta que você daria, né? Vamos lá então. Por que você gostaria de sair do Brasil? Por que gostaria de vir para esse país? Por que você quer trabalhar no setor da minha empresa? O que você conhece sobre a nossa empresa? Por acaso você já usou o nosso produto? Você pode me escrever um dia no seu trabalho? E aqui provavelmente eles querem saber que tipo de atividade você desempenha, se você é um cara que trabalha mais programando o dia inteiro, ou fazendo reuniões o dia inteiro, planejando. Pode me descrever passo a passo como você executa um projeto? O que você mais gosta
que mais detesta no emprego atual. O que você faria se trabalhasse com alguém que fosse muito difícil de lidar? Ou como você lidaria caso o seu chefe não tivesse gostado do seu trabalho? Ou como você convence o seu grupo de que a sua ideia vai funcionar? Para ver o salário, geralmente eu acesso esse site aqui, Glassdoor. O que eu posso fazer com ele, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, procurar... No último vídeo eu procurei... Software... E eu quero procurar em Londres. Então, aqui eu posso trabalhar empresas e os reviews da empresa, eu vou falar disso já já. Posso ver salário e posso ver entrevista também. Vamos ver aqui salário por enquanto. Então, aqui a gente está vendo a média de salários nacionais, a média de salário em Londres. Vejo aqui o mínimo e o máximo. Obviamente aqui são os dados das pessoas que vieram a esse site e colocaram os seus salários, né? Anonimamente, claro. Aqui você vai ver algumas empresas têm esse cargo e quanto elas pagam. Então você vê que varia bastante. As empresas, varia bastante os salários. E com isso você tem uma base bem melhor para quando for perguntado que tipo de salário você quer, você já tem um número muito mais preciso para falar. Uma outra coisa interessante aqui são as referências. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, Bloomberg. Então aqui na Bloomberg, no site da Bloomberg, dentro do Glassdoor, eu vejo bastante informação sobre a empresa. Vou mostrar aqui primeiramente os reviews. Porque o review é importante. Digamos que a Bloomberg se interesse por mim como candidato. Eu recebi o convite para fazer a primeira entrevista já com a empresa. Mas eu não conheço a empresa. Será que a empresa é boa para se trabalhar ou não? Então eu venho aqui no Glassdoor, procuro pela empresa, venho em reviews. E em reviews eu vou ver o que as pessoas que trabalham ou trabalharam nessa empresa falam sobre ela. Inclusive, Glassdoor tem no Brasil também. Eu posso procurar as empresas do Brasil para ver o que as pessoas dizem dela. Então aqui eu vejo de 1 a 5 qual a nota que as pessoas dão para ela, se eles recomendariam para amigos, se eles aprovam o CEO da empresa, o que eles falam, prós e contras. Aí é bastante recomendado você ler para ver se é o tipo de trabalho que você gostaria de ter, né? Às vezes, como a gente não tem muito contato com as empresas daqui, a grande maioria a gente nunca ouviu falar, né? Então é uma bela dica aí para você conhecer um pouco mais da empresa e ver se realmente te interessa. Uma outra coisa é as entrevistas. Algumas pessoas são entrevistadas e colocam aqui como foi. Então aqui nas entrevistas vocês vão ver se a entrevista foi positiva, negativa, neutra, a porcentagem de pessoas que falaram isso. Quantidade de pessoas que conseguiu a entrevista quando aplicaram online, aplicaram por um recrutador, no campus, na universidade. Se foi fácil, difícil, você tem tudo aqui. E geralmente aqui embaixo você tem o que as pessoas que passaram pela entrevista falaram sobre ela, certo? Inclusive dizem se depois dela eles conseguiram oferta de trabalho ou não. Certo, agora que você já sabe onde encontrar salário, referência da empresa e até algumas dicas de entrevista, uma das coisas que muitas das pessoas me perguntam é: beleza, eu sei o meu salário, mas eu não sei o custo de vida na cidade. Será que daria para viver com o que eu vivo atualmente aqui no Brasil? Então beleza, para custo de vida, a minha recomendação é esse site aqui, Numbeo.
Ele é bastante interessante. Você pode procurar pelo custo de vida em São Paulo, pode procurar o custo de vida em Nova York, Londres, várias cidades. E não só isso, você pode também comparar o custo de vida da cidade onde você mora hoje, digamos São Paulo, e a cidade onde a empresa que quer te entrevistar fica, como Leeds. Então aqui você vê várias comparações de restaurante, de aluguel, quanto um é maior que o outro. Aqui embaixo você vê uma descrição bem mais detalhada, inclusive cerveja, água, tudo mais, para você já ter noção do que realmente é mais caro em Leeds em comparação com São Paulo ou outra cidade do Brasil, onde você morar, certo? Então aqui você já tem uma noção bem melhor. Se você não quiser comparar, você não precisa, você vem aqui em Cost of Living e procura sem isso. Além de comparar custo de vida, esse site também traz outras coisas. Você pode comparar a criminalidade entre as duas cidades, a saúde, pode trabalhar a poluição, qualidade de vida, tráfego, tudo mais. Então é um site bem completo, realmente compara duas cidades, onde você está, onde você quer ir, só para você ter essa noção. Inclusive se vale a pena se mudar, né? E por fim, caso você queira ver outras dicas, eu vou mostrar aqui dois canais que trataram do assunto em alguns vídeos e eu recomendo bastante. O primeiro é o Vlog do Casal. Nesse vídeo aqui especificamente, o Wesley vai passar algumas dicas do que ele acha importante quando você está procurando trabalho em Londres. Vale bastante a pena ver isso aqui. Inclusive já tem um segundo vídeo também sobre emprego, desse mesmo canal. Outra dica seria o vlog do Atadini. Se você ainda não conhece, vale a pena passar lá. Ele mostra aqui algumas dicas de uma recrutadora que ele entrevistou. Também várias dicas legais, vale a pena ver. Beleza? Então é isso, galera. A gente ficou por aqui hoje. Quem gostou, por favor, dá um joinha aí embaixo. Comente se você tiver alguma dúvida. Compartilhe para ajudar a gente. E é isso. Vejo no próximo vídeo. Falou!